Bom, seguindo com o nosso projeto, a nossa loja em Django, né? O último vídeo a gente entrou, né? A gente mostrou lá no nosso topo o nome do cliente que está logando. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o logout. Vamos vir aqui nas nossas URLs e sim, aqui, então, vamos fazer o seguinte, vamos copiar esta aqui mesmo, então Ctrl C, Ctrl V e vamos fazer o seguinte, então vai ser, pode ser logout ou vamos pôr assim, ó, sair, por exemplo, vai ser cliente, sair, por exemplo, pode ser, então sair. Aqui pode deixar minúsculo aqui para ficar bacana. E aqui vai ser cliente sair também. Pode ser. Então o nome da nossa URL. Vamos dar um Ctrl o C. Aqui envio. Vamos fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl o V. Vou aqui Ctrl o C. Ctrl V. Ctrl o X. Ctrl o V. Aqui eu vou passar simplesmente viu, então vai ficar cliente sair viu, isto mesmo. Então a função a gente pode fazer o seguinte, vamos criar aqui uma função, então vai ser o que def, não é isso? Então pô, assim, def vai ser pegar, por exemplo, então passamos self, vírgula, posso passar aqui também o nosso request, com certeza, dois pontos, e vamos fazer o seguinte, vamos pedir que o sair, não é isto, vai ser um método request, então passamos aqui e redirecionamos. Então posso fazer desta forma assim, redirect para onde vamos redirecionar, só que antes não pode esquecer do nosso return espaço redirect para nossa home, não é isso? Pode ser, né? Então, aspas, a gente tem o que? A gente está usando, eu não me lembro, já tem bem aqui, loja home. Já tem bem tempo que a gente não grava, né? Então a gente fica meio perdido. Então, contra o V, isto aqui sai. Então, a nossa loja app, aqui, então, e aqui, então. Está aí, perfeito. Aqui deu erro porque a gente está usando o logout. Está aí, bacana, perfeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos retornar aqui o URL. Vou pegar essa aqui, pode fechar, não é esta e sim esta daqui da então contra o C, vamos aqui na base e vamos fazer o seguinte. Então depois observe isso aqui, depois que mostrar o nosso usuário, tá pessoal, a gente pode colocar ali antes, então fica ali que ele pode fazer o login e logout, a gente vai colocar junto ali, sabe? Então fica bem bacana, bem pertinho. Então vou dar um Ctrl o V aqui para me ter este nome aí. Vou fazer o seguinte, aqui Ctrl o C, vamos aqui abaixo, Ctrl o V, Ctrl o X e Ctrl o V, e aqui vai ser simplesmente sair desta forma. Aqui a gente não precisa deste pipe aqui por enquanto. Bacana aí, vou dar espaço assim para ficar bacana aqui. Vamos lá, vamos começar por aqui criando a nossa URL já de uma vez. Então abaixo vai ficar muito simples, então aqui eu posso colocar assim entrar, por exemplo, que vai ser cliente entrar, então entrar, e aqui vai ser cliente entrar desta forma. Então aí já está bem repetitivo isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl o V aqui, vamos aqui, Ctrl o C, vou acima, Ctrl o V, só que aqui Ctrl o V, só para indentar, Ctrl X, bom, perfeito aqui.
Aqui a gente já não vai usar, a gente vai usar o form view. Vamos ver se a gente importou. Eu creio que não. Então aqui vamos fazer o seguinte. Então temos aqui, vou dar uma vírgula aqui e vamos pedir o form o que? View, tá aqui. Então bacana aí. Beleza, então contra o C, vamos cá abaixo e vamos passar ele aqui. Então não podemos, eu poderia ter colocado acima, né? Então, não, tá bom aí, pode deixar aí. Então sair, então contra o V. Bom, aqui a gente pode pegar os mesmos atributos que a gente tem aqui do nosso. Então contra o C, vamos aqui. Então entrar, sair, vamos fazer o seguinte, contra o V aqui. Então aqui eu vou tirar isso daqui que a gente não vai precisar desta função. Então bacana aí. Então o template vai ser o que? Pode ser registrar? Não. Vamos colocar cliente sair, por exemplo. Pronto, HTML contra o C, contra o V. A gente já explicou isto. Então, aqui pode deixar para home para tá bacana. Contra o C. Pior que a gente, e mesmo eu falando, né, para ter cuidado aqui, a gente tá fazendo tudo errado aqui, a gente é para fazer aqui no entrar, tá tratando de login, é isso mesmo. Então vai ter, vamos aqui, só fazer, só terminar aqui. Bom, aqui, como é o entrar, então o entrar vai ficar desta forma. Pode deixar aí, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Contra o X, eu vou vir aqui abaixo, este é o sair, então Ctrl V. Isto aqui, contra o X, e vou jogar para cima. Só que aqui, no nosso sair, que é o logout, eu só quero view. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl o X aqui e um Ctrl V aqui. E aqui a gente vai ter só o view, que é o sair, né? Então eu tiro o forma aqui. Bom, perfeito aí. Então, observe essa mudança aí, tá, pessoal? Seria legal a gente trazer isso para baixo. Vamos fazer assim, ó. Colocar na sequência. Então, eu vou subir esta daqui, que é a do login, não é? Ou sair. E aqui vai ser login, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos só conferir aqui. Então, a logout a gente vai passar, que é sair, né? Então vai ser view. Vamos pegar request, ok, e direcionamos para lá. Já a sair, aqui tá entrar, sair, ok. Já a login a gente pode deixar desta forma. Vai passar isso, então template pode ser sair, não, login, não é isso. Então a gente vai colocar entrar assim, cliente entrar, aqui tá entrar, pode ser desta forma, conforme queira. Aqui a gente vai deixar cliente sair, não, vou colocar assim, entrar, Ctrl C, Ctrl V, só que eu não vou colocar view, eu vou colocar assim form, para a gente poder ter uma referência que é do formulário. Aqui pode deixar isto, então contra o C, agora sim. Aqui em forms, então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui abaixo. E vou fazer desta forma, vou dar um Ctrl V, vou criar, aqui ó, a gente precisa disso aqui, então contra o C, vou abaixo, Ctrl V, a gente vai precisar desses mesmos dois fields, né, que é o usuário e o password, né, isso. Então contra o X, contra o V, passar aqui, eu não preciso passar modes, então vou passar simplesmente form desta forma.
Maiúsculo isto. Bom, perfeito aí. Vamos pegar aqui Ctrl C, vamos aqui envio. E agora vamos fazer o seguinte, vamos importar aqui, então, Ctrl V. Bom, bacana. O que a gente precisa fazer agora é criar o nosso template, né? Cadê ele? Aqui, o entrar login. Então, Ctrl C. Vamos aqui no nosso template. Então, new. Ok, Ctrl V. Pronto aí. Vamos aqui já aproveitar o de registrar. Vamos fazer o seguinte, Ctrl V. Aqui então vai ser cadastrar? Não, entrar, pode ser. Então entrar, aqui vai ser entrar. O que mais que a gente vai fazer? Vamos, aqui também pode ser entrar. Isso, bom, bacana. Aqui na nossa cadê view base, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C, vou aqui, Ctrl V, e aqui vai ser entrar. E a nossa URL a gente colocou cliente entrar, Ctrl C e tá certo? Aqui sair e aqui entrar. Ctrl V. Bom, vamos fazer o seguinte. Só que, como aqui tem o nosso if else, isso aqui também é legal que ele entra aqui. Ctrl V. Então, sair, cadastrar e entrar. O que a gente pode fazer também é escrever aqui maiúsculo, né, pessoal? Porque a gente está colocando tudo lá maiúsculo. Então, entrar para ficar melhor também. Vamos vir aqui. Então, vamos lá. Aí, ficou bacana. Podemos separar. Então, aqui depois, aqui, tá? No cliente que registrar o cliente. Pipe, desta forma. Vamos retornar aqui. Então, se eu der um refresh, está aí. Então, ficou legal ali. Então, se a gente entrar, já joga para cá. Aqui, se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai entrar. Por quê? Porque a gente não fez verificação. Observe que ele jogou para cá. Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui envio. Isso, envio. Então, vamos continuar. Então, a gente precisa fazer a nossa validação no nosso form. Então, depois aqui, então, entrar, isto, bacana. Vamos criar simplesmente uma função para verificar. Então, def o que? A gente pode colocar form mesmo, né? Form underscore validate. Pode ser. Então, coloca desta forma, underscore validate. Ele me autocompletou aqui. Simplesmente quero passar isto aqui, selfie e form. Não preciso mais nada disto aqui. Então, fecho o parênteses aqui. Isso, bacana. Bom, agora precisamos armazenar em variáveis, né? Então, eu vou pôr assim, se eu não me engano, a gente já tem isso aqui, né? Então, o nome, então, seu nome, eu tô pondo assim, o nome, então, o nome que você colocar lá vai ser igual o que? Vai ser igual a form ponto o que? Cleaned desta forma, né? Só que aqui tem um a cleaned, isto, underscore, somos os dados, então eu vou pôr assim, dat.get, vamos pegar o que? O nosso username que está vindo da onde? De lá do nosso formulário, né? Então, observe aqui que são estas variáveis aqui que a gente está pegando, tá? Então, se você colocou essas variáveis com nome diferente, cuidado aí. A mesma coisa vamos fazer por password. Então, Ctrl C, Ctrl V, epa, Ctrl Z, que eu arrumei aqui. Então, Ctrl C,
vamos abaixo, Ctrl o V. Aqui tá dando erro porque é ponto e não vírgula, ponto. Aqui então a gente pode colocar o que? Como é password, então eu pôr assim, ó, desta forma. P tem tudo a ver e password. Então vamos pegar o que? O nosso password. Bom, bacana. Ok, beleza. Agora a gente precisa criar uma variável. Vou colocar assim, a senha e o password. Vou pôr assim, pode ser o que? Então, por USR. Desta forma, vai ser igual que chamamos o método authenticated e vamos autenticar. Então o que a gente precisa? Username vai ser igual, vírgula, e o nosso password vai ser igual o que? Então aqui entra. Então o que a gente tem aqui? O username vai ser igual o que? E o password vai ser igual o que? Contra o V. Bom, pode-se fazer desta forma aqui também, tá, pessoal? Ó, pode colocar aqui como parênteses também. Tem as duas formas, observe. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma verificação agora, né? Então, if, se o meu, o que? O USR for. A gente precisa fazer uma verificação, né? Então, is not o que? None. Vamos pedir que faça o que? And o... tem o cliente, né? A gente pode fazer isso daqui. Pode pegar aqui direto do cliente. Cadê? A gente tem o cliente aqui, né? Temos o usuário aqui. Para evitar duplicar código, a gente pode pegar, né? Então, podemos fazer assim, ó. Contra o C. Vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Então, podemos fazer desta forma. O sr.cliente, não é isto? A gente pode fazer simplesmente chamar o nosso método login, não é isso? E passar o que aqui? Vamos passar ele, mandar ele, então, self. Não é isto? Request. Vamos pedir o request o que? Vírgula URS, não é isso que a gente passou? Entramos no statement else. Então, else. Então, podemos pedir para fazer um return, é isso? Então, vamos retornar ele. Podemos fazer um render. Então, render, enviamos ele para onde? Podemos pôr um self.request. Podemos fazer o seguinte, vírgula, self. O template, a gente pode passar o template. Então, se quiser colocar aqui cliente, login, a gente colocou entrar, né? Mas como a gente já tem ele aqui, ó, especificado, ó, o template name é o que? Cliente entrar, né? Então, posso fazer desta forma aqui que fica muito bacana. Então, Ctrl V, vírgula, a mesma coisa, o que? Podemos passar aqui o nosso, a nossa classe, qual é? Então, form classe, vamos passar aqui. Então, simplesmente entre aspas duplas, form, desta forma, saio, dois pontos, vai receber o que? Self.form classe, certo? Pode implementar também aqui uma mensagem de erro, caso queira, desta forma, vírgula, entre coisa aqui, vamos colocar assim, por exemplo, erros, dois pontos, e aqui você coloca a sua mensagem, tá? Pode ser assim, por exemplo, suas credenciais, por exemplo, não correspondem, coisa assim qualquer, tá? Então fica aí ao seu gosto. Bom, perfeito. Como a gente tem o nosso erro, então a gente pode mostrar ele lá no nosso formulário. Então se eu vim aqui aonde cliente entrar, então observe que aqui a gente tem um formulário, certo? E aqui a gente tem um botão. Então depois do botão a gente pode fazer o seguinte, vamos abrir aqui as nossas
porcentagem e vamos fazer o seguinte. Então, qual é a variável? É a variável erro, não é isso? Então, faça uma verificação. Então, if o que? Ctrl V. Então, já podemos fechar ela de uma vez. Então, vem abaixo, Ctrl V. E aqui, and. Então, simplesmente o que? And if, né? Então, pronto aí. Aqui dentro a gente pode fazer o display da nossa mensagem de erro, né? Então, podemos colocar uma LI. Vamos pôr dentro de uma LI. Esta LI a gente pode colocar um style. Então, style vai receber o que? A color, né? Podemos colocar uma cor para o nosso título, né? Então pode ser red, que fica ali bem destacado, e aqui dentro a gente coloca o que? Chamamos a nossa variável o que? Erro, não é isso? Então, erro aqui. Bom, creio que dá para testar. Vamos vir aqui. Só ver aqui. Então, se a nossa classe, deixa eu só correr o olho para ver se está tudo certo. Então, a gente fez a validação. Aqui é data. Passamos o formulário, a classe, a mensagem de erro. Eu creio que agora dá para testar. Então, se a gente vir aqui, vou dar um refresh, vou entrar, vou digitar qualquer coisa. Deu um erro. Object not subscriptable. Vamos verificar aqui. Ah, tá. É porque eu mostrei aqui as duas maneiras de fazer, mas não mudei. Então vamos aqui. Vamos retornar. Aonde é? Aqui em View. Aqui. Vamos fazer o seguinte. E parênteses aqui. Isso, desta forma. Então, vamos retornar aqui. Refresh. Ah lá, ok, está aí, beleza. Então sua senha e vamos pôr assim, sua senha, vamos modificar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, sua senha e ou seja, usuário e senha. Então usuário, vamos pôr maiúsculo, usuário e senha não correspondem, mais ou menos assim. Vamos retornar, refresh. Bom, bacana. Aqui quer tirar a bolinha, então é simplesmente o list traço style traço type 2 pontos vai ser igual a none ponto e vírgula. Retornando, refresh, está aí, perfeito. Agora, para a gente terminar este vídeo, vamos fazer o seguinte. Então, mostrando lá, então se ele não está cadastrado ainda também, a gente pode pedir ele já para enviar ele lá para o formulário de cadastramento, né? Então, podemos colocar aqui uma tag P. Essa tag P, então, eu vou colocar, primeiro eu vou colocar aqui, então... pode colocar aqui, se você ainda não é cadastrado, por exemplo, então cadastrado, pode fazer assim, clique aqui, coisa qualquer, tá pessoal? Só tô dando um exemplo aqui. Aí a gente já manda ele direto lá pro nosso, vamos abrir uma tag Anchor aqui e a nossa URL. Então a URL referência a gente vai colocar aqui, então a gente vai pular ele lá para nosso formulário registrar, né? Então vamos fazer desta forma aqui, URL, né? Aspas simples, a gente tem loja, não é isto, app. Vamos dar espaço aqui, app, 2 pontos, a gente tem lá, eu acho que tá cliente o que? Vamos ver aqui nas nossas URLs, registrar, né? Então, cliente, registrar, Ctrl C, vamos retornar aqui,
e vamos colocar aqui Ctrl+V. Bom, creio que é isso aí, né? Fechar aspas simples, posso aproximar aqui. E aqui podemos colocar desta forma aqui. Dentro aqui, vou colocar cadastrar, por exemplo. Vamos verificar, então, se eu retornar aqui, então tá aí, ó. Se você ainda não é cadastrado, clique aqui, cadastrar. Aqui eu me lembro que eu ensinei em vídeos anteriores como estilizar isso aqui. Por enquanto a gente não tá, eu deixei sem estilizar, tá? Mas eu mostrei lá como faz. Se caso eu esqueço mais adiante, já sabe como estilizar isso aqui, né, pessoal? Então vamos retornar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl+C. Vamos fazer o seguinte. Então, aqui a gente podemos colocar lá no nosso registrar. Porque se já tiver cadastrado, né? Então, aqui faço o login. Então, aqui no registrar. Então, cliente registrar. Após aqui o formulário, Ctrl+V. Então podemos colocar aqui faça o login desta forma, né? Ou só faça login ou entrar, né? Faz qualquer coisa aí, tá, pessoal? Então aqui podemos simplesmente mudar. Você já é cadastrado? Se sim, então deixa aqui sem, que vai dar lá a mensagem. E aqui a gente simplesmente envia ele para o nosso entrar, não é isso? Ctrl+C. E vamos aqui e aqui. Aqui Ctrl+V. Então você já é cadastrado? Se sim, então faça o login. Vamos verificar. Então vou dar um aí, tá aqui, ó. Você já é cadastrado? Faça o login. Se sim, né? Aqui se não é cadastrado ainda, põe para cá e para cá. Vamos fazer o seguinte, e eu que não lembro qual, eu acho que é este aqui. Se eu não me engano, vamos verificar se é este que está cadastrado. É isso aí, bacana lá. Então seja bem-vindo, o que a gente cadastrou. Vamos sair. Aí, perfeito. Então tá bacana aí. O que a gente precisa fazer é o seguinte, vir aqui. Cadê? Aqui, sair, colocar maiúsculo também. Então, sair. Como a gente está fazendo em todos, né? Então, para ficar uma sequência. Então, entrar. Vamos novamente. Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos entrar e lá sair. Aqui também poderia ser maiúsculo, né? Mas é bom que fica destacado aqui. A gente pode colocar isso aqui, um style, né? Então, perfeito aí. Tá bom aí. Bom, o nosso projeto já está aí bem adiantado. Então, se você gosta desse tipo de projeto, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar aí nas suas redes sociais, que assim você está ajudando o nosso canal a manter como projeto como este. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.